Bem-vindas e bem-vindos ao 11º Simpósio Educação e Sociedade Contemporânea, Desafios e Propostas do CAP da UERJ. Nós estamos aqui para, após essa abertura emocionante, tão importante para todos nós, com a presença das professoras Isabel Achard, da Universidade Católica do Uruguai, e com a professora Rosa Fischer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gostaria de convidar as duas a estarem conosco para que eu possa falar um pouquinho mais das duas. Professora Rosa, professora Isabel. Então, essa mesa que foi pensada para a abertura, né, dos trabalhos propriamente acadêmicos do evento, ficou com o título que vocês já veem aí na tela, Viver é Aprender, Educadores e Espaços de Experimentação, Resistência e Superação, o próprio tema do evento, né? E convidamos, então, companheiras um pouco distantes de nós para participarem desse momento, para conversar também a partir de suas experiências e seus estudos. A professora Isabel, professora da Universidade Católica do Uruguai, é professora de Sociologia e Direito, diplomada também em Avaliação de Aprendizagem, Magister in Education, com formação em sistemas de qualidade educativa. Estou eu tentando misturar espanhol com inglês e com português, isso não vai dar certo. Mas ela atua na universidade como docente e coordenadora de cursos de pós-graduação em gestão. Sua área de interesse acadêmico é liderança e gestão educativa, resiliência, avaliação educativa, formação e desenvolvimento profissional docente, qualidade educativa e elaboração de projetos de melhoria. Sobre essas temáticas, ela tem sido expositora e participante em congressos nacionais e internacionais, como na Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, Peru, Uruguai e agora Brasil, e atualmente é professora de dedicação exclusiva do Departamento de Educação e diretora de maestria em liderazgo pedagógico e referente em Centro Ludos de Inovação e Desarrollo Docente Universitário em la Universidad Católica de Uruguai. Seja bem-vinda, professora Isabel, que nos fala do Uruguai para o Rio de Janeiro e quizá todo o Brasil. Obrigada. Bueno, muchas gracias, Claudia. En primer lugar, agradecer a las autoridades del Colegio de Aplicación de la Universidad Estadual de Río de Janeiro por invitarme a este simposio de educación y sociedad contemporánea y disculparme de antemano por no poder expresarme en portugués. Así que voy a hablar en español. Traje una presentación porque siempre ayuda a ver escrito cuando uno no está escuchando su propia lengua también. Pero bueno, pienso que podemos hacer un aporte y debatir al respecto. Así que, sin mucho más, nos metemos de lleno en la presentación. El tema de nuestro encuentro, no sé si esto Thais lo va pasando, la presentación, no sé si la ven, si está a mano. Nuestro tema es vivir y aprender, educadores y espacios de experimentación, resistencia y superación. Y yo subtitulé Educadores en Pandemia, experiencias en Uruguay. Pero antes de pasar a ver las experiencias, les cuento un poquito cómo organicé la presentación y hay un preámbulo que me parece fundamental poder compartir con ustedes. Entonces, lo primero que voy a hacer es una pequeña introducción en la segunda diapositiva, asumir la distancia que hay entre la realidad y los deseos, vamos a usar una metáfora para eso. Después vamos a hablar de 3 autores que hablan de las circunstancias
Vamos a mencionar 3 momentos que son prepandemia, en pandemia y post-pandemia, y 3 niveles de decisión y gestión educativa que deberían estar articulados. Ahí sí nos vamos a meter en el tema de los desafíos para los educadores en América Latina y en particular experiencias de educadores en pandemia en Uruguay. Y luego es un final abierto pensando el futuro con algunos lineamientos que luego podremos compartir también. Vamos entonces a la metáfora. Ahí estamos en la diapositiva siguiente. La metáfora que vamos a utilizar es una imagen sobre un nacimiento. Quizás estoy muy sensibilizada porque ayer nació una nieta mía, así que el nacimiento lo tenía en la cabeza. Pero ¿por qué una metáfora? Porque cuando nosotros pensamos en un nacimiento, en general, siempre tenemos por delante varios meses para hacernos a la idea y siempre pensamos lo mejor, esperamos lo mejor de ese nacimiento. Ahora, ¿qué sucede con esa imagen que tenemos? Vamos allí a la siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos internalizando ese nacimiento? Y en la siguiente ya vemos un bebito cuidado, contenido, amado, deseado, pero si seguimos avanzando nos damos cuenta, en la siguiente diapositiva, que no siempre se cumplen nuestras expectativas. A veces los niños llegan antes de término y entonces, bueno, hay una cantidad de situaciones a resolver de inmediato que no era lo que preveíamos, pero que hay que salir a dar respuesta para conservar la vida. Y a veces las circunstancias en las que viene un nacimiento tampoco son las idílicas. O sea, los recursos económicos, la situación familiar, la cantidad de hermanitos previa, el momento de esa familia o de esa mujer, de repente una mujer que está sola. O sea que no siempre cuando hablamos de un nacimiento, para todos significa lo mismo y las circunstancias no son las mismas. Entonces, ¿por qué la metáfora? Avanzamos un poquito con las diapositivas. Porque yo establezco el paralelismo entre el nacimiento y lo que es educar. Y cuando hablamos de educar, en esencia, si quisiéramos dar como, bueno, un concepto muy acotado, muy compactado de por dónde va, podríamos decir que educar es humanizar. Podríamos decir que educar consiste en enseñar bien lo que hace falta a todos para que logren su máximo desarrollo integral y aporten al bien común. Y eso no es poca cosa. Sin embargo, aunque podamos concordar con esas definiciones, seguimos con las diapositivas. Vamos rapidito en esta parte porque después hay otras con más contenido. Lo que nos damos cuenta es que este concepto que tenemos de educar, en la pandemia se ve metido en circunstancias que no son ni las idílicas, ni las que habíamos pensado, ni aquellas para las que nos podemos preparar. O sea que de golpe quedamos metidos en una circunstancia que nos desafía, y nos desafía fuertemente, hasta las raíces de lo educativo. Entonces allí yo recurro a 3 grandes y célebres autores. Uno es Ortega y Gasset, que dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la circunstancia también influye en la persona. Entonces yo no puedo ver aisladamente la pandemia o educar en pandemia o los educadores en pandemia aislados de una circunstancia. Entonces, salvar las circunstancias va a tener que ver con qué hacemos como educadores ante el desafío de la pandemia en cada contexto concreto. La segunda frase de autor conocido es de Goethe, y él dice: el mayor mérito del hombre, si avanzamos en las diapositivas vamos acompañando, el mayor mérito del hombre consiste en determinar sus circunstancias y no dejar que las circunstancias lo determinen a él.
Entonces recién señalábamos que las circunstancias hacen parte de nuestro modo de ser y estar en el mundo. Pero más allá de que generen ciertas condiciones, no son determinantes. Siempre conservamos nosotros la posibilidad de incidir en las circunstancias. Y esto también aplica para la pandemia. Y finalmente, la tercera frase sobre las circunstancias es de Viktor Frankl, un psiquiatra muy conocido porque sobrevivió a los campos de concentración, y él afirma que todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. La pandemia obviamente escapa a nuestras manos, pero nosotros podemos elegir el modo en que transitamos por la pandemia. Y aquí sí ya nos vamos metiendo en los desafíos que supone para la educación. Así que vamos a ver que hay 3 grandes niveles, avanzamos con las diapositivas, los desafíos para la educación, para la escuela y para los educadores en esos 3 momentos que decíamos, pre-pandemia, en pandemia y post-pandemia. Señalando que la historia es una sola y en continuidad, por tanto, la pandemia no nos cae como un rayo en el medio de la nada, sino que cae en cada país y en cada escuela y en cada educador, en su historia, en su devenir, en lo que venía haciendo a partir de este momento, lo hace además en circunstancia de pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Hay 3 grandes niveles de decisión. Si quieren, acompañamos un poquito, avancen un poquito con las diapositivas hasta llegar a las 3 decisiones, que es como una S invertida. 3 niveles de decisión que confluyen. El nivel macro, el nivel más general, más amplio, que es el de las políticas educativas, globales y locales. Podemos decir estaduales, podemos decir distritales. El segundo nivel es el nivel institucional o nivel meso, que es el de los centros educativos. Y allí involucra a sus equipos directivos, a sus comunidades educativas, a sus supervisores. Y hay un tercer nivel, en esto que podríamos decir como un embudo, que es el nivel aula, a cargo de los educadores. Estos 3 niveles de decisión, niveles de gestión educativa, lo ideal sería que estuvieran articulados entre sí, pero no siempre lo están. Entonces, eso también genera ruido, genera dificultad, ¿no es cierto? Por tanto, algo que nosotros nos planteamos es, bueno, en el concierto de América Latina, y ahora sí ya directamente nos metemos en el tema, vivir y aprender en este contexto histórico, sociocultural y geopolítico tan particular de nuestra América Latina. Pasamos en las diapositivas. Esto supone una pandemia mundial. Los datos de la Organización Mundial de la Salud nos estaban hablando al 9 de noviembre de 50 millones de personas en el mundo afectadas con coronavirus y de 1.2 millones de fallecidos. Y ahí solamente tenemos un parámetro cuantitativo de salud, al que tendríamos que agregar, dentro del ámbito de la salud, toda la afectación psicológica, emocional, la gente que se ha deprimido, la gente de la tercera edad que ha quedado bastante aislada socialmente para preservar, pero también con otras consecuencias, ¿no? Por otro lado, la pandemia sin duda repercute a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social y también a nivel educativo, que es el que nos incumbe a nosotros. Vivida esta pandemia,
en América Latina genera desafíos educativos que ya estaban presentes, pero que ahora se visualizan con otra fuerza. Por ejemplo, la inequidad, los temas de inclusión, de permanencia dentro del sistema y de egreso, y también el tema de calidad educativa. Pero también hay temas que permean la educación y que hacen a nuestro continente, como el tema de la violencia, de la competitividad, de la utilidad de los saberes que brinda la escuela, sin dejar... Professora Isabel, perdão, que me parece que os slides estão atrasados em relação à sua Sí, fala. están atrasados, sí, pero yo no los estoy manejando. Sim, mas é melhor ir à frente até Por acertar. Eso, más. Aqui? Vivir y aprender. Por eso yo avisaba, Mas. miren que ya estamos en el... Sim, olha quanto que já Otro más. passou. Ahí Vai, estamos, mais. en este estamos, ahora sí. Esse. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Ok, obrigada. Bien, entonces les decía, estamos en el punto 3. Desde nuestras culturas particulares, ya las de cada país, ¿qué tendríamos que destacar de estas culturas que habitamos? Y sin duda, los énfasis, los pincelazos, las características son distintas. Yo estoy en Uruguay, ustedes están en Brasil. Las características culturales de los uruguayos, la idiosincrasia no es la misma que la de los brasileros. Entonces nos vamos a dar cuenta allí que hay elementos que nosotros heredamos, que nos vienen como un legado histórico, pero también por ser seres culturales, no solo somos depositarios de una cultura, sino también hacedores de cultura. Y eso nos desafía en lo que tiene que ver con transformar estas condiciones culturales que recibimos. Recuerden que estamos pensando siempre en clave de circunstancias, ¿no? ¿Cuánto inciden las circunstancias el modo en que nosotros transitamos la pandemia? Un cuarto énfasis tiene que ver con la óptica particular que nos da la educación. O sea, nosotros no tenemos un modo cualquiera de mirar la sociedad y de interpretar lo que le pasa. Tenemos un modo docente de mirar la sociedad. Y eso, ese modo de los educadores, suele ser una mirada interpretativa, reflexiva, crítica, pero a la vez esperanzadora y comprometida, con el presente y con el futuro, porque siempre estamos pensando en nuestros estudiantes y en lo que será el mundo de mañana. Pero también esta tarea de la educación en estos contextos que son tan desafiantes, generan cansancio, no siempre son reconocidos y hay muchos educadores desanimados. Entonces, por un lado tenemos la mirada positiva del educador, pero por otro también una realidad de bastante exigencia. Finalmente, buscando los sentidos de lo que pasa y de lo que nos pasa, procuramos posicionarnos desde una reflexión para la acción, de la cual resulta inevitable preguntarnos qué es lo verdaderamente importante al educar. Y esto nos hace acuerdo de la enseñanza para la comprensión, que dice cuando menos es más. A veces nos damos cuenta que nuestras currículas son demasiado enciclopedistas y cargadas de contenidos, y este parate obligado que nos puso la pandemia nos indica que tenemos que seleccionar, porque todo lo que entraba antes, ahora con menos tiempo, con menos presencialidad, ya no entra. Entonces hay que seleccionar. Finalmente yo pensaba, para compartir con ustedes, que no siempre vivir es aprender. Podemos vivir muchas cosas, todos vivimos cosas, pero no siempre aprendemos de ellas. A veces repetimos la misma historia una y otra vez y no terminamos de aprender de ella. Hay un refrán que dice, en la vida a veces se gana y otras se aprende. No se pierde, se aprende. Siempre y cuando
haya un acto de voluntad, de apropiación y de crecimiento en base a eso que uno erró, que no satisfizo, que no estuvo bien, que no salió bien, que no hubo ganancia. Entonces, yo humildemente les voy a hablar de nuestra situación de pandemia en Uruguay, con las particularidades del caso. No voy a pretender hablar de Brasil y menos de un continente, prácticamente dentro del continente, con la diversidad que ustedes tienen. Eso ustedes lo tienen más fresco. Pero sí compartir lo que nosotros hemos transitado y desde dónde lo hemos hecho. Algunas particularidades específicas del caso uruguayo. La primera tiene que ver con una accesibilidad masiva a la tecnología, situación en la que nos encontró la pandemia. Previamente a la pandemia, y obviamente sin saber que se vendría, nosotros ya habíamos tenido varios planes de accesibilidad a la tecnología. El plan Ceibal, por ejemplo, para los estudiantes de primaria, una accesibilidad para todos los educadores con bonificación para que pudieran comprarse sus propias computadoras, la fibra óptica, los tramos de fibra óptica en el país con accesibilidad desde todo el territorio nacional. Entonces, esa situación facilitó el pasaje hacia la sustitución de la ausencia de presencialidad obligada por la emergencia sanitaria hacia medios tecnológicos. Esta aceleración de la transformación digital a nivel educativo encontró a los docentes, a las familias y a los estudiantes, a los tres, en diversidad de situaciones, porque una cosa es tener el computador y la accesibilidad, y otra es saber usarlo y querer usarlo, por un lado. Por otro lado, si bien es cierto que todos tenían el acceso a la conectividad, en algunos casos la banda ancha era, digamos, accesible y en otros casos había un cupo limitado por la accesibilidad económica en cuanto a transferencia de datos. Entonces, tampoco es que solo tener conectividad o tener artefacto alcance. Y lo otro es el buen uso. Entonces, incluso ahora después cuando les hable de la universidad vamos a profundizar un poquito en eso, ¿no? Más allá de que los artefactos y las aplicaciones estén al alcance, otra cosa es si yo soy una usuaria frecuente que domina esa tecnología. Otro aspecto importante ha sido lo que tiene que ver con la entrada a las casas de todos. ¿Por qué? Porque una cosa es, a nivel educativo, encontrarnos en un centro educativo, en una escuela, en un liceo, en una universidad, en un aula, que es un espacio neutro destinado a la educación, y otra cosa diferente es, desde nuestras casas, yo ahora estoy transmitiendo desde mi casa, y ustedes ven, nada, poca cosa, ¿no? Se ve un marco de una puerta, una cortina, en fin. Yo hoy a la mañana estaba en un webinar internacional y una de las docentes transmitía desde su dormitorio. Y yo en realidad estaba viendo la cama, estaba viendo la cómoda, las fotos que tenía de su familia. Entonces, eso que puede parecer muy tonto, lo que estoy diciendo, cuando yo me conecto con mis estudiantes y cada uno de ellos está en su casa, también está exponiendo parte de su modo de vida, de su lugar, de su hábitat. Y ahí a veces uno ve lo que quiere ver y a veces uno ve situaciones que no le gustaría ver. Y además, no todos tenemos la posibilidad de un espacio privado para conectarnos. Si estamos viviendo hacinados, si somos muchos hermanos y mucha familia, siempre pasa alguien por la vuelta. Hay ruidos, se escuchan perros, cosas. Entonces, todo eso también genera una situación diferente, un encuadre educativo diferente. Finalmente, señalo también la pérdida de personas en el camino, tanto de estudiantes como de algunos docentes, y poco a poco, frente a la necesidad, la búsqueda de enlaces para no perderlos.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los estudiantes que estaban más precariamente sumados al sistema, muchos de ellos se descolgaron ante esta situación. Y algunos docentes que no tenían dominio de la tecnología, frente a la necesidad, primero dijeron, yo no puedo, vamos a esperar, esto capaz que dura, no sé, un mes, 2 meses, pero ante la necesidad de que se sigue prolongando y no termina, bueno, empezaron a buscar estrategias de ver cómo se enganchaban para no perder el tren de lo educativo. En mi caso particular, tengo la posibilidad de trabajar con centros educativos de todos los niveles, por distintas razones. Así que voy a los primeros ejemplos. El primer ejemplo es trabajando con educadoras en un CAIF. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es un CAIF? Es un centro de educación inicial, de atención a la infancia y la familia. Los CAIF fueron creados a partir de en realidad, en 1988, fue durante el gobierno que empezó en el 85, pero se crearon en el 88. ¿Qué sucede en esos CAIF? A los CAIF asisten niños desde 1 año hasta 3, antes de empezar el sistema formal de educación. Los CAIF rápidamente fueron muy afectados porque, bueno, la población es tan chiquita, como tan vulnerable, que apenas se tomó la medida de emergencia sanitaria, se cerraron. Pero también, a nivel de política educativa, se vio que era uno de los niveles que necesitaba mayor cuidado, porque son los chicos que están en las familias más vulnerables y muchas de esas familias no tienen las condiciones de habitación ni laborales como para poderse sostener. Entonces el CAIF, además de ser un lugar donde los niños toman el desayuno, almuerzan, meriendan, es un lugar de contención y es un lugar de primeros aprendizajes y de fortalecimiento de los apegos muy significativo. ¿Qué sucedió en este CAIF concretamente, donde yo trabajo como asesora en el área de calidad educativa? Veníamos trabajando hacía tiempo, desde el año pasado, con el tema de mejorar las planificaciones y los aprendizajes. Y lo que pasó con la situación de pandemia fue que las educadoras, que no son propiamente docentes, sino educadoras con una formación más corta, se dieron cuenta que no podían abandonar a sus niños. Lo que nunca se discontinuó fue el servicio de alimentación, entonces el CAIF se había transformado en un espacio donde extender las canastas alimentarias, pero las educadoras se dieron cuenta que tenían que hacer una canasta educativa. No solo dar alimentos, sino también dar insumos culturales para la familia, simples, que los papás pudieran replicar en sus casas, pero que los niños no perdieran la oportunidad de seguir aprendiendo. Fueron de los primeros lugares en retomar la presencialidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ganamos mucho en autonomía y en capacidad de generar propuestas novedosas, algo que veníamos a nivel teórico, reflexivo, intelectual, pasó por el corazón de las educadoras. Y dijeron, tenemos que poner ya manos a la obra en esto. Y empezaron a generar con mucha creatividad, que siempre la tienen, pero recursos para las familias, no tanto para los niños, porque a través de las familias era que llegaban a los niños. Se retomó entonces el interés por la planificación, se ganó tiempo de reflexión también sin niños, porque todos esos días que los niños no iban, nosotras pudimos conectarnos por Zoom y seguir pensando cómo hacemos esa canasta o esa carpeta cultural para llegar a la familia. Y se estrechó la alianza con las familias. En otro nivel, en el que también trabajo, que es el de la universidad, en la siguiente diapositiva, a nivel de la universidad, yo tengo la posibilidad de trabajar con estudiantes y con posgraduados, a nivel de posgrados. O sea que indirectamente acá me valgo de la experiencia de ellos, nosotros continuamos con los cursos. La verdad es que la Universidad Católica en particular, es de la que yo puedo hablar más, demoró 1 semana
dada la iniciativa de emergencia sanitaria, una semana fue de receso para resetearnos todos y empezar con nuestros cursos 100% virtuales. Claro, es un público especial, es el público universitario, es una universidad privada, y prontamente lo pudimos lograr. Por eso yo digo, a través de mis estudiantes que continuamos con los cursos de posgrado, yo tuve una visión de lo que sucedía a nivel de primaria y a nivel de secundaria. En ambos, las variables contextuales incidieron muchísimo. Las variables de nivel de los niños, no era lo mismo tratar con niños de primer año de escuela, con toda la dificultad tecnológica que suponía conseguir que los padres ayudaran a que los niños se conectaran, que trabajar con niños de sexto de primaria, o con niños o con adolescentes a nivel liceal. La prioridad en ambos fue no perder a los niños, que no se desengancharan, que no quedaran en el limbo, digamos, a la espera de qué podía suceder. Esto para los docentes supuso un gran desafío y mucha más tarea, porque todo lo que ya estaba planificado hubo que reciclarlo, reconsiderar, volver a armar, ajustar en tiempos, ajustar en propuestas, cambiar las dinámicas. O sea que realmente fue muy desafiante esto de convivir con la incertidumbre. Y las dificultades de nivelar en cada grupo sin ver a la totalidad del grupo y sin estar cuerpo a cuerpo con los estudiantes como habitualmente estamos cuando estamos en una clase, todas las dudas que se podían ir generando de un encuentro virtual a otro. Ya estoy en el tiempo, solo, a ver, quiero hacer un resumen apretado a nivel universitario. A nivel universitario... En verdad, 5 minutos. Perfecto, perfecto, me da. Vamos a la siguiente entonces. A nivel universitario, el desafío para mí como docente y para la universidad toda fue básicamente priorizar a los estudiantes de primer año que habían tenido solo una semana de clases para conocer a sus compañeros en un cambio de ciclo tan importante como es el salto del liceo a la universidad. Lograr que ellos se sintieran continentados y empezaran a generar, a ver, sentimiento de cohorte, de generación, cuando solo se habían visto una semana, incluso con los docentes. Y luego el otro gran desafío también fueron los alumnos de cuarto, los alumnos que están terminando sus estudios de grado, que se están yendo y que se genera toda una mística del egreso, que bueno, es un egreso medio raro sin presencialidad. A nivel de posgrado, ya les dije, esto continúa, y el otro gran desafío fue los docentes. ¿Qué hacemos con los docentes? Más allá de tener todos, como les decía antes, el acceso a la conectividad y las plataformas, todos los cursos universitarios tienen una plataforma Moodle, pero claro, ahora se evidenció, se develó que el uso que se hacía de esa plataforma era muy dispar, desde docentes que solamente utilizaban el recurso como un repositorio de materiales, en lugar de mandar por mail o entregar fotocopias a los estudiantes, se los dejaban digitalizados en ese espacio y nada más, hasta los docentes más avesados en el uso que utilizaban foros, generaban murales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo que ponernos rápidamente a la par de nuestros colegas docentes a tratar de hacer un reciclaje en servicio acelerado. Esto supuso, por un lado, generar un espacio en línea a demanda de lo que pudiera surgir, porque claro, cuando el docente está trancado y está en el medio de una clase y tiene a todos sus estudiantes presentes, le genera muchísima ansiedad. Entonces, tener una línea telefónica donde llamar a cualquier hora del día para que le solucionen rápidamente lo que puede suceder. Por otro lado, generar cursos de formación para los docentes. Básicamente desde el UDUS, que es el Centro de Investigación e Innovación Educativa, generamos 3 propuestas de cursos, uno sobre planificación,
otro sobre evaluación, que allí había muchas dudas de cómo hacer evaluaciones si estamos por Zoom en las clases y si no vemos a los estudiantes, y toda una reelaboración de lo que supone una evaluación formativa en lugar de simplemente una evaluación acreditativa o de certificación de saberes. Y un tercer curso sobre dinámicas activas de enseñanza. Pensando a futuro, ¿qué desafíos tenemos por delante? Bueno, yo aquí señalé una cantidad de desafíos, no voy a leer todo lo que escribí, sino que vamos a conversar un poquito sobre ellos. A ver, el primer desafío que supuso fue darnos cuenta que si el sistema educativo al que siempre le echamos tantas culpas de tantas cosas dejaba de actuar, se generaba un paréntesis, a veces no sabíamos qué hacer. O sea, podemos criticar lo que tenemos, pero no siempre tenemos alternativas para eso. Entonces, salir de la zona de confort, que sabemos puede ser a veces muy inconfortable, supone darnos cuenta que nosotros tenemos grados importantes de autonomía para diseñar nuestros cursos. Entonces, asumir ese compromiso y esa responsabilidad de hacer con nuestros cursos otra cosa si queremos, porque ahora los parámetros se volaron, fue todo un tránsito. Y esto queda pendiente, porque nosotros todavía no podemos hablar de aprendizajes post-pandemia, porque estamos en el medio de la pandemia. Esos tres momentos que señalamos, el pre, el en y el post, nosotros estamos en medio de la pandemia. Todavía no hemos aprendido lo suficiente, porque no ha terminado, pero estamos experimentando cosas distintas. Y de esta experimentación seguramente sacaremos nuestras propias conclusiones. En algunas cosas nos ha beneficiado, en otras muchas no. Nos damos cuenta, por ejemplo, que pasar al régimen virtual la educación es un error, pero sí se nos empieza a plantear como una cuestión accesible generar una enseñanza híbrida, que tenga una base digital, virtual, pero que tenga otra base también presencial. Que el currículum no es el centro de todo y que tenemos que hacer una poda importante para ver con qué nos quedamos. Que los estudiantes necesitan competencias para el siglo XXI, que es un siglo impredecible con muchas incertidumbres. Y por tanto, ponernos al lado a buscar y a aprender todos juntos. Que las familias son una alianza indiscutible para la educación. Que el lugar que tenemos los educadores es un lugar que nos invita a trabajar colectivamente y no de manera individual. Que somos mucho menos eficientes cuando cada uno sale a armar de cero todo que cuando nos prestamos los materiales, las técnicas, debatimos, resolvemos, acordamos. Que es bueno experimentar, ensayar y a veces equivocarnos y mejorar y tomar con otro lugar la evaluación. Sí, vamos a la penúltima diapositiva y allí ya cerramos. Donde está la cara de Ortega y Gasset. Hay un desafío que está en pie, que es muy importante y es el desafío de liderar moralmente los cambios. ¿Cómo hacemos para vivir y construir los cambios sociales y educativos en los que creemos desde la generación de las circunstancias y las condiciones para que eso funcione? Y aquí lo encontré en portugués, así que lo pueden leer con facilidad. Y por aquí quedamos y así quedamos abiertos también a alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, professora Isabel. Agora, então, vamos passar a chamada à professora Rosa Maria, que já está aqui conosco, né? Professora Rosa Maria Bueno Fischer é doutora em Educação e professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pesquisadora 1B do CNPq, fez estudos de pós-doutorado na New York University, nos Estados Unidos, atuou em comitês de avaliação da CAPES e do CNPq,
É autora do livro Trabalhar com Foucault, Arqueologia de uma Paixão. Suas pesquisas tratam das relações entre as diferentes artes e a educação, com ênfase em questões de filosofia da cultura, com estudos sobre ética, estética, juventudes, discurso e forma. E é agora, então, a nossa vez de ouvir a professora Rosa Maria. Mesma coisa, eu aviso com 5 minutos, tá bem? Tudo Obrigada. bem. Eu que agradeço imensamente o convite, a Adélia, a Isabel, o pessoal que me convidou, e de estar aqui com vocês nesse momento. E gostaria de dividir com vocês algumas reflexões que me inquietam nesses últimos tempos, seguindo mesmo esse propósito de vocês, de pensar, experimentar, resistir e superar. Como agir e pensar nesse nosso hoje, e no âmbito específico da educação? Uma primeira ideia que eu gostaria de trazer é o seguinte: é assumir que a condição de ser contemporâneo significa muito mais do que estar up to date com tudo, com o seu tempo. Significa, primeiramente, aceitar a nossa precariedade. Aceitar que viver o presente é agir e criar em meio à escuridão. Quem nos ensina isso é o Giorgio Agamben, filósofo italiano, que parece que ele repete uma frase de um poema, de uma música do Chico Buarque, né? Só os poetas e cegos sabem ver na escuridão. Sim, nós somos precários, nós somos vulneráveis, e o que nos faz vivos e atuantes no presente é exatamente a gente, de um modo crítico, conseguir nos distanciar do aqui e do agora, porém, com os pés aqui e agora. O escuro não é pura ausência. É possível ver no escuro, como cegos os poetas, e por mais que isso nos pareça difícil. A ideia é, sim, isso: experimentar, resistir e superar em meio à pandemia, em meio a uma certa escuridão. Eu começo pensando com vocês sobre a arte da palavra, tão necessária sempre, mas nesse momento me parece mais ainda. Todos certamente conhecem o escritor moçambicano Mia Couto. Ele esteve várias vezes no Brasil, né? Um dos seus livros são Contos do Nascer da Terra. Ali dentro tem uma história chamada A Menina Sem Palavra. Então ele conta para a gente que era uma vez uma menina que não falava, ela não palavreava, mas ela não era muda. O problema era que ela tinha uma língua só dela, intransmissível. Quando ela lembrava as palavras, ela esquecia o pensamento. Quando pensava, perdia o idioma. Mas acontece que ela tinha uma voz linda. E o pai ficava aflito e, ao mesmo tempo, cheio de afeto. E implorava: fala comigo, filha, fala comigo. E, numa dessas noites em que ele fazia esse pedido à filha, os olhos dele deslizaram, choraram, né? A menina então beijou a lágrima e saboreou aquela água salgada e disse: mar. O pai saiu correndo, gritando: ela fala, mas logo depois a menina se calou. E aí o pai inventou um segundo plano: levar a menina até o mar. Mas lá chegando na beira da praia, a menina voltou a ficar imóvel, estava assim como uma estátua pesada de pedra. O pai desesperou-se, imaginou que a maré ia subir e nada, a menina não se movia. Então o pai pensou: minha filha só pode ser salva por uma história. E inventou que era uma vez uma menina que pediu ao pai para que ele buscasse a lua, o pai meteu-se num barco, trouxe a lua com 1000 cuidados, mas ao puxar a lua, ela arrebentou em 1000 pedaços luminosos. A praia se cobriu de prata e abriu-se uma perigosa fenda nas águas. Nesse momento, o homem se perdeu, e aí foi ele que não conseguiu mais falar. Ele estava mudo. E diante da imobilidade do pai, a menina se moveu, ergueu-se do chão e caminhou em direção ao mar. O pai pedia: não vai, volta, mas a menina entrava cada vez mais mar adentro. O mar aberto em dois, metia medo, e de repente a menina passou as mãos sobre as águas, o mar magicamente se refez e a lua lá do alto também se recompôs, iluminando a cena. E a menina falou: viu, pai, eu acabei a tua história.
Pois bem, por que essa história do Mia Couto aqui, né? A professora estava falando das tecnologias, e, óbvio, o assunto é o ensino remoto neste momento, né? Nunca se falou tanto em tecnologias, em redes sociais, em lives, em ensino remoto, nunca se falou tanto também na possibilidade de autonomia dos alunos, que agora, alguns dizem, supostamente podem resolver tudo pela internet. De um lado, pais e mães confessam estar saudosos da escola e dos professores, porque já não aguentam mais juntar material, sucata para as aulas virtuais dos seus filhos, ao mesmo tempo que eles confessam não estão dando conta dos vários saberes didáticos escolares. De outro, há alguns ainda defensores pouco críticos das tecnologias que olham para a gente e dizem assim, viram como a gente tinha razão? Ah, se não fossem as tecnologias. Eu diria o seguinte, para nós aqui, não se trata de isso ou aquilo. Talvez fosse bom buscar outra vez aquele poema da Cecília Meirelles, né, ou isto ou aquilo, mas ela, com uma imensa ironia, ela usava o ou, mas ela tinha uma relação crítica e um bom humor, dizendo, quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. Não consegui entender o que é melhor, se é isto ou aquilo. Eu junto a Cecília Meirelles com o filósofo Michel Foucault, quando ele dizia, lá pelos anos 1980, que as dualidades fixas, o ou, o clima de batalha, muitas vezes de condenação do outro, de eliminação daquele que pensa diferente de mim, polarizando tudo, isso é o que haveria de pior para o pensamento. Foucault dizia isso lá nos anos 80, 1980. O que seria de pior para o pensamento, para a educação e também para as nossas próprias vidas. Fechar-se em si mesmo, em nome de uma suposta verdade, opondo pais e professores, adultos e jovens, pais e filhos, isso só nos afasta do pensamento criativo. O melhor é mesmo problematizar, esse é o verbo. Problematizar, indagar-se, tomar uma certa distância das coisas mais imediatas e perguntar: de que modo a gente se tornou isso que a gente está sendo hoje? Como de fato a gente está se sentindo diante da pandemia, nós, professores, frente a tantas limitações que nos foram impostas no nosso trabalho, no nosso cotidiano? Eu volto à história do Mia Couto. Como pai diante da menina que não fala, a ideia é que a gente possa abrir-se ao outro, escutar esse outro, convidar, com toda a sensibilidade do mundo, convidar que esse outro nos fale de si, que ele entre em contato conosco. Que o pai estava atento a cada sinal da menina, e foi a lágrima dele que levou a menina a pronunciar mar. Ou seja, ele estava presente. Ele era puro afeto, mas ele não deixava de ter um objetivo, desejava que a filha falasse, e foi um sinal dele que teve repercussão na pequena. Claro, sabemos que as coisas não se resolvem tão rápido. Toda a trajetória do pai e da menina que não falava, aquela narrativa é feita toda de lua, de cintilações, de beleza e de medo. Há um mar que se abre perigosamente, e é o pai que se cala e abre espaço para a menina que continua a sua história. Está em jogo nisso tudo uma questão que considero extremamente relevante pensar hoje e aqui. A rigor, qualquer ser humano enfrenta uma condição de radical desamparo, de radical precariedade. Por vezes, nós ficamos mudos como a menina. O fato é que nós nunca dominamos tudo em nossas vidas. Há muitas coisas que permanecerão para sempre desconhecidas e fora do nosso controle, deixando-nos assim, mudos. Assumir que somos precários, sujeitos em falta, isso paradoxalmente nos aproxima muito mais dos outros, nos faz muito mais solidários. Assumir-se como desamparados, igualmente, nos faz mais sensíveis e abertos justamente àqueles que estão numa situação tão radical de desamparo, como os milhões de pessoas pobres, negros, mulheres de periferia, famílias que passam fome, alunos e alunas que não conseguem conectar-se. Em uma palavra, assumir nossa precariedade nos faz mais humanos.
mais abertos à alteridade. Entendo que hoje há uma demanda por escuta, exigindo de nós um posicionamento ético em relação ao outro. Há uma demanda de cuidar de nós mesmos, numa ampliação da nossa sensibilidade. Nesse sentido, penso que nós, professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras, podemos nos constituir como referência para os mais jovens, enfrentando uma certa timidez que às vezes nos assalta, na medida em que nos comparamos com tantos influencers que estão ali full time, ensinando tudo, também a nós, desde como acondicionar um tempero fresco, como tratar de um problema de pele, como nos maquiar os olhos, já que estamos sempre de máscaras. Proponho que nós, professores e professoras, nos vejamos como pessoas que podem ter e devem ter uma presença especial na vida dos nossos alunos, povoando suas memórias e fazendo parte da herança deles. Mas por que falar em herança aqui? Em primeiro lugar, é preciso dizer que, a rigor, não escolhemos nossas heranças. Quando chegamos ao mundo, nossa língua estava ali. A língua a qual fomos destinados a falar já estava ali. Por exemplo, por certo, nós não escolhemos carregar conosco a herança de um país escravagista, racista e, sob muitos aspectos, fascista, no modo como trata as pessoas mais pobres, as mulheres, inclusive os professores. Por outro lado, pertence-nos uma outra herança, a herança dos criadores, dos poetas, dos artistas, Chico Buarque, Caetano, Gil, Clarice Lispector, Elis Regina, Guimarães Rosa, Mia Couto. Penso em tantos, né? Penso na especial herança, por exemplo, de personalidades como o cartunista Betinho, que tanto lutou contra a fome em nosso país e que todo mundo aí no Rio de Janeiro conhece tão bem, pelo menos conhece a sua história. Mesmo em meio a dores e até tragédias, o Betinho era hemofílico, acabou morrendo de AIDS por conta de transfusões, mesmo em meio a dores e até a tragédias, há uma poesia. Há um ethos vital em todos esses criadores e pensadores, um ethos que tem a ver com a coragem da verdade. E que isso nos preenche a vida, sim, de beleza e de pensamento libertário. Outro tópico sobre a herança, né? E aqui quem nos inspira é o Jacques Derrida. Nossos mestres, seja o Paulo Freire, seja o Gramsci, seja o Foucault, deixaram-nos uma herança. Agir como bons herdeiros tem a ver com uma desconstrução construtiva. Tem a ver com criação, com experimentação, com atitude do contemporâneo que, pelo exercício do pensamento e da poesia, recria as suas próprias heranças. Ama as suas heranças. E é por isso que não se fixa empedernidamente nelas, mas faz cada uma delas avançar, ser outra, ser viva, neste momento, aqui e agora. Tem muito claro para mim que, apesar dos muitos exemplos em contrário, os professores são e podem ser pessoas inesquecíveis na vida das crianças e jovens. Podem constituir-se para eles e para elas como herança. Os cartazes em todo o mundo dizem: vidas negras importam. Sim, eu concordo, apoio e assino embaixo. E digo mais: vidas de professores importam, e muito. Nós não podemos ficar simplesmente no meio desse processo, envolvendo um certo tipo de saber, de um lado, um certo tipo de saber, um conhecimento, geografia, ciência, literatura, e na outra ponta, lá a criança, o menino, a menina, o jovem, as nossas turmas de alunos. Nós não somos apenas esse meio do caminho, esses mediadores que agora, alguns dizem, podem ser substituídos por videoaulas e por lives. Repito, não é possível ficar em tantas e tão frágeis polarizações, que colocam de um lado o que se chama o ensino tradicional e de outro as chamadas novas tecnologias. Por que os adjetivos do bem ficam para as tecnologias, que muitos dizem elas são extremamente colaborativas? Elas promovem a autonomia, elas levam à criação, sim. Elas tornam tudo mais rápido, sim. Mas talvez a gente possa dizer que tem
muito mais coisa além disso, né? Prefiro pensar no professor ele mesmo como uma herança. Então, não se trata de ficar nas polarizações, nem de simplesmente defender uma coisa ou outra, o ensino cara a cara ou o ensino à distância. Penso no professor como um sujeito que se compromete com o outro. Isso significa, primeiramente, que ele é alguém comprometido consigo mesmo. Como nos ensinam os filósofos antigos, lembro aqui de Sócrates, de Sêneca, um mestre é aquele que interpela o outro, perguntando-lhe: tu estás cuidando de ti? E ele só faz essa pergunta porque a questão foi ele colocou para si mesmo, primeiramente, como eu estou me cuidando? Outra qualidade do mestre, e que está em jogo nessa proposta, é que ele sempre tem algo a dizer. Ele tem um saber, não apenas no sentido de um conteúdo específico. Ele tem um saber existencial. Ele tem um saber que também tem dor e tem sabor. Ele é, primeiramente, alguém importante para si mesmo. Ele ou ela tem uma história, uma memória, algo que ninguém tem igual. Talvez a gente tenha esquecido de que as nossas histórias pessoais, as nossas trajetórias intelectuais, todas elas são únicas. Nós somos, ou podemos ser, muito belos, muito belas. Repito, há uma beleza, por vezes, esquecida em nossas vidas pessoais. Há uma beleza ética e estética que podemos deixar ao outro como herança. Nossa beleza ética e estética tem a ver diretamente com o fato de que, como mestres, professores, nós assumimos que gostamos de saber. E mostramos isso para o nosso aluno, para a nossa aluna, que o conhecimento é um prazer para nós. Diante do mundo instituído, de todas as regras das quais não podemos escapar, o prazer de saber e de partilhar é parte daquilo que está por se fazer. É parte daquilo que a Marilena Chauí disse que tem a ver com os gestos instituintes. Sim, nós docentes somos chamados a atuar nos processos instituintes ao mesmo tempo que agimos no âmbito do instituído, do que está dado. Penso que nossa atuação precisa, primeiramente, alimentar-se de arte e de filosofia, de música e de literatura, arte como alimento mesmo. Alimentar-se de arte não no sentido de consumir um filme, um livro, ou simplesmente consumir um produto pronto, mas no sentido de aprender existencialmente com as artes, com os processos de criação, em que o forte é a ideia das coisas se fazendo. É a vida pulsando em cada etapa da criação, como se fôssemos nós mesmos artesãos, operando, como Benjamin, com fragmentos e retalhos. Com as artes, aprendemos a vibrar com o meio do caminho, ou com o caminho do meio, com as coisas que não têm ponto final e nas quais reside, a meu ver, o encanto da vida e da criação. Com as artes, experimentamos uma participação possível naquilo que não está dado, naquilo que é da ordem do instituinte. Estou falando aqui de uma urgência para nós, professores e professoras e pesquisadores da área de educação, de recuperar os espaços de narração e conversação, apostando em algo que se contrapõe às figuras celebradas do sucesso, dos influencers, daqueles personagens amados pelos mais jovens e que os prendem a um narcisismo com o qual acabamos de nos confundir e de que de certa forma, podem nos anular. Eles estão aí, eles são dados do instituído, mas há um espaço para mais para o instituinte. Isso tem a ver com ampliar repertórios, ampliar nossas experiências estéticas. Esse me parece um bom caminho, né, para nós e nossos alunos. Tem o Lucas Neto, tem a Camila Loures, o Whindersson, ok, mas tem o Ziraldo, tem o Chico Buarque, tem internet, YouTube, tem TV, novela, ok, mas temos a literatura, nós temos os livros, e eu lembro Foucault. Foucault escreveu que os antigos tinham uma forma muito peculiar de cuidar de si, uma técnica para cuidar de si. Qual era? A leitura. Sim, a leitura. Eles propunham que cada um poderia construir para si
uma espécie de tesouro de textos, tesouro de leituras, livros e textos aos quais poderíamos recorrer a qualquer momento para o nosso alimento. Isso vale para qualquer um de nós, sobretudo para quem é professor. Isso nos ajuda a escapar à loucura de tanta agitação, ainda mais agora. Nós mal acordamos, vamos ver o que está nas nossas mensagens de WhatsApp, no Instagram, no Stories postadas por nossas amizades. Penso que cada um de nós pode inventar para si o seu tesouro de palavras, o seu tesouro de imagens, o seu tesouro de sons e beleza. Confesso a vocês, eu me sinto mais gente, mais professora, mais orientadora, na medida em que recorro à beleza das narrativas, por exemplo, do Eduardo Coutinho, da Agnès Varda, do Abbas Kiarostami. Eu lembro esses diretores porque entendo que eles têm várias particularidades em comum. Eles constroem narrativas sobre o vivido, transformando-as benjaminianamente em experiência. Pega um filme do Eduardo Coutinho, As Canções. É um documentário que nos comove porque convida a escutar um outro, a partir das músicas que ele escolheu para a sua vida. O que acontece ao assistir ao filme é sentir, é perceber que ali personagens e espectadores ficam magicamente em sintonia. Precisamos de sintonia, né? Mulheres e homens aparecem ali falando publicamente de mágoas, afetos, sentimentos profundos. E o Coutinho não impõe a sua presença, nem pauta os depoimentos. A câmera não vai ao encontro de ninguém, ela espera pelo outro, livre, para que eles venham livres participar ou não. A Agnès Varda, do filme, enfim, ela tem vários filmes, é uma documentarista, faleceu acho que o ano passado, faz pouco tempo. Tem um filme dela, que é autobiográfico, que se chama As Praias de Agnès, e ela, logo no início do filme, ela diz uma frase incrível, né? Se abríssemos as pessoas, encontraríamos ali paisagens. É um filme que chega a nós como se a história daquela mulher, a Agnès, contada daquele jeito, com tanta delicadeza nas imagens, em tudo, como se ela dissesse a mim, pesquisadora, mulher da área de educação, como o trabalho com histórias, sobre histórias de vida, é um trabalho potente. Na medida em que nós vemos ou contamos com olhos e ouvidos atentos e, ao mesmo tempo, distraídos, buscando, sobretudo, a simplicidade da vida. Em suma, com os olhos e ouvidos muito amorosos. Está ali uma artista que nos fala do esforço genuíno de aprender e de comunicar, de transmitir, no sentido do Benjamin, com a inquietude de quem não hesita viver a vida como risco e experiência. Já os filmes do Kiarostami, lembro um dos mais conhecidos, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que muita gente conhece aqui da área de educação, não é? Só um pouquinho que eu teve um problema aqui. Tarará. Do Kiarostami, ok. Desculpem, é que essa história é a internet, né? Deu um problema aqui no meu... Vocês devem recordar o filme do Kiarostami, Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Também tem outros filmes belíssimos dele, enfim. Nos ensina um jeito de trabalhar particular e generoso que tem a ver com o que podemos chamar de uma ética da escuta. Escuta do outro e escuta de nós mesmos. Entregar-se a essas narrativas é um modo de captar a singeleza dos gestos, como aqueles do menino Ahmad na saga de encontrar a casa do amigo. Brincar ou estudar, obedecer à mãe ou ajudar o amigo. Não é ou. A mais radical simplicidade cotidiana é oferecida no filme, de um jeito que nos provoca total empatia e intensidade dos afetos. Trazer a arte para a educação, para as nossas pesquisas, para o nosso cotidiano de professores, ainda mais neste momento que estamos vivendo, é uma maneira de dizer sim à vida, como nós lemos no filósofo e historiador Pierre Hadot, escrevendo sobre Nietzsche e Goethe. Dizer sim à vida não pode prescindir da atividade
artística. Estamos falando aqui de uma aderência vital entre arte e vida, e isso faz parte da nossa formação ética, do aperfeiçoamento de nós mesmos, na experiência de transformar o nosso olhar diante de tanta coisa e tantas dores como nos sucede nesse momento de doença, de morte, de isolamento, da pandemia. Eu busco na filosofia, em Nietzsche, em Foucault, em Walter Benjamin, essa inspiração, fazendo-me herdeira deles no sentido do Derrida. Benjamin, podemos dizer, elegeu o belo como objeto da experiência. Elegeu as coisas insuficientes, pequenas, como dignas de se chamarem acontecimento, reivindicando que nossas existências possam atingir, pelo trabalho do pensamento, um prazer semelhante àquele que muitos criadores alcançam nas suas obras artísticas. Em diálogo constante com a filosofia, com as artes, penso que podemos nos constituir eticamente, de um jeito que seja possível dizer que vida bela essa pessoa tem, que vida respeitável eu posso ter, como aquela professora ali cuida de si, como você cuida de si, que coisa! Como aquele lá se ocupa de si para tornar-se melhor, como ela é corajosa, como ela se afirma diante de um momento tão difícil como esse que vivemos. Certamente, afirmar-se diante do outro, ter a coragem da verdade, isso custa, isso tem um preço. Assumir riscos não é fácil. Implicar-se naquilo que fazemos e dizemos é bem importante, mas muito difícil. A ideia é entrar em conexão com aquilo que somos e assumir as nossas verdades. Pensemos em quais verdades nos constituem quando a gente fala, por exemplo, em ensino remoto, em tecnologia, em aulas online, em ensino e aprendizagem, tendo que é necessário olhar generosamente para nós próprios, como poderíamos, como o Arlindo Machado fala, nos tornar poetas tecnológicos, né? Poetas tecnológicos, né? Talvez, e aí encaminho para o final, pensar como o cineasta Abbas Kiarostami, que cinema e vida são uma coisa só, que arte, educação e vida não se separam. Trata-se de aprender com esses criadores a arte da simplicidade, a genuína curiosidade em relação ao outro. A proposta é a de colher da vida muito mais as intensidades do que exatamente as durações ou as sequências lineares, não é, de fatos e dados. Trata-se de um olhar filosófico que recolhe o que há de mais ínfimo, mínimo, e transmuda isso em pensamento, numa atitude ética, num gesto de criação. Lembro a Clarice Lispector, que confessava a plena consciência de que ela se sentia incapaz. E ela dizia, a gente precisa de humildade, de tempo para nos aproximarmos das coisas, das pessoas e da vida, senão as coisas nos escapam. E lembro também aqui do Gramsci, de uma herança importante, né? Ele dizia uma coisa assim simples, mas para mim, para esse momento que a gente está vivendo, acredito que seja tão importante. Exercer o pessimismo da inteligência e o otimismo da vontade. É bonito isso, né? É uma ideia que depois era retomada por Foucault e mais recentemente até tem um psicanalista, o George Forbes, que cita Lacan e diz assim, o Lacan dizia que se um processo de análise não leva a gente para o entusiasmo, tem alguma coisa errada ali. Então, ser otimista não é ser negacionista, como tantos são aí, né? Pelo contrário, ser otimista é algo que faz parte do nosso método de pesquisa, da nossa didática. Ser otimista é uma questão de afeto, que se mistura a um olhar crítico constante, mostrando-nos que há feridas, frustrações, imensas perdas, muitos danos, ainda mais numa sociedade tão desigual como a nossa. Mas a gente insiste. Nós insistimos, pois nossas vidas são um exercício constante de assumir riscos. Portanto, a proposta é construir com alunos, alunas, pesquisadores e orientandos uma espécie de arca preciosa de palavras,
uma arca preciosa de poesia, de beleza ficcional, de imagens surpreendentes, guardar, cuidar e usar cotidianamente com as crianças e jovens o nosso tesouro de preciosidades éticas e estéticas, ampliando repertórios, nossos também, obviamente, imaginando uma didática das múltiplas relações, desde as mais simples às mais ousadas, teórica e empiricamente. Sobretudo, enfrentar as tantas brechas na pedra dura do real, pela ficção, pela poesia, sempre, sempre atentos ao rosto do outro, que é absolutamente outro, incomparável e único. E nessa condição, ele nos convida, ele, ela, nos convidam ao gesto generoso da solidariedade. Era isso. Obrigada. Muito bom, muito bom. Aqui não tem aplausos, né? Se a gente tivesse. Se a gente tivesse outro espaço, com certeza a gente ouviria. Agradecer muitíssimo, professora Isabel, professora Rosa, foi muito importante, sem dúvida nenhuma, vai reverberar ao longo do simpósio esse encontro de hoje. Muito obrigada.